E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais essa aula. Essa aqui é a quarta aula, se eu não me engano. Deixa eu ver. Acho que é a quinta aula. Quinta aula, já tava me perdendo aqui. Essa aqui é a quinta aula do nosso mini curso de como desenhar tibs, tá? Só recapitulando aí o que a gente fez, o que eu fiz com vocês nas aulas passadas. Eu vou abrir aqui a minha sessão de camadas. E o seguinte, aqui eu tenho várias camadas que eu fiz com vocês na aula anterior, mas o que importa mesmo são essas duas camadas aqui de cima, que é o rascunho detalhado que a gente fez, e aqui embaixo tá aquele rascunho mais grosseiro que a gente fez nas primeiras aulas no papel, né? Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque é a partir daqui que a gente vai começar a fazer a arte e finalização do nosso personagem, do Vi, que e essa próxima etapa da arte e finalização é a line art, como a gente vai fazer as linhas, e eu vou explicar para vocês o que eu gosto de observar na hora que eu estou fazendo a minha line art, para que ela fique bem mais clara. Eu tenho esse estilo de deixar as coisas bem definidas, bem claras, para que eu não me perca na hora que eu estiver finalizando, pintando, botando efeito e tudo mais. Tudo que vocês vão aprender aqui dá para replicar perfeitamente, mesmo que você não saiba desenhar, porque o que eu tô passando para vocês são etapas de um processo que eu uso em praticamente 90% da minha produção, tá bom? Quais camadas eu uso, quais efeitos eu uso, e tudo isso eu vou ensinar a partir dessa aula para vocês, em relação à pintura digital, beleza? E como eu tinha falado na última aula, eu tenho aqui uma surpresa, não é uma surpresa, é um bônus para quem quiser participar do meu curso de como desenhar tibs. Para quem não sabe, eu tenho um curso como desenhar tibs. Esse curso, ele ensina pessoas do jeito que eu estou ensinando aqui, só que eu ensino mais técnicas, como você fazer posições diferentes, olhos diferentes, cabelos diferentes, ensino até também algumas técnicas de pintura diferente. Então, se você tiver afim de aprender mais técnicas comigo, se você está gostando desse mini curso e quer realmente se aprofundar nos estilos de pintura digital, até pintura com lápis de cor que eu utilizo, e como eu desenho no computador, no celular, no tablet, eu convido vocês a darem uma conferida no meu curso Como Desenhar Tibs, tá? É um curso que ele tem hoje mais de 100 aulas, tem mais de 15 horas de conteúdo, e eu ensino desde a estrutura básica, como fazer rotação, olhos, e a partir do momento que você aprende o básico, eu começo a te ensinar coisas mais complexas, para que você possa ir progredindo de uma maneira mais didática. Então você vai aprender a desenhar no tablet, no celular, no computador e também com lápis de cor, tá? E para quem se inscrever pelo link que eu vou deixar aqui no final desse mini curso de como desenhar tibs. Se você quiser se inscrever no meu curso completo como desenhar tibs, você vai fazer o seguinte: você vai ganhar um bônus, tá? Você vai ganhar um módulo extra. E vamos usar como exemplo o próprio Vi. Você vai aprender algumas técnicas de finalização, tá? Vocês vão aprender algumas técnicas de pintura digital. Então, se você tiver a fim de participar do curso como desenhar tibs, e eu vou dar esse bônus a mais para quem quiser fazer parte desse grupo aí como desenhar tibs. Desse curso já tem bastante gente que ama também desenhar tibs. Então, se você quiser participar, eu vou deixar um link no final dessa página com bônus especiais para que sejam bem recebidos quando fizerem as inscrições, beleza? Mas vamos voltar aqui à nossa aula. O que eu quero que vocês entendam daqui? O que eu quero que vocês entendam é que para a gente começar a fazer a line art, eu tenho que trabalhar melhor esse contraste, essas cores que estão aqui no meu rascunho, para que eu não me perca toda hora que eu estiver fazendo uma linha, tá? Eu tenho aqui cores muito escuras, então se eu for, mesmo que eu tire aqui essa camada do rascunho de papel para ficar só com o rascunho detalhado, se eu começar a passar line art aqui, eu posso me confundir, eu posso acabar esquecendo de fazer as linhas em algum momento, em alguma parte desse desenho, porque eu já tenho esse rascunho bem definido aqui. O que eu gosto de fazer, tá? Eu vou dar uma sugestão aqui, o que eu gosto de fazer para limpar esse rascunho. Eu faço o seguinte: eu geralmente diminuo a opacidade desse rascunho, porque aí, vou criar uma camada aqui em cima. Essa minha camada que está aqui em cima,
ela vai ser mais escura, mas mesmo assim a cor preta vai me confundir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa aqui que se chama efeito de recorte. O que é esse efeito de recorte? Esse efeito de recorte é quando eu vinculo a minha camada de cima ao limite da camada de baixo. Ou seja, tudo que eu desenhar na camada de cima vai ficar obrigatoriamente preso ao formato da camada de baixo. Se eu tenho uma bola desenhada na minha camada de baixo e eu crio uma camada com efeito recortar em cima, tudo que eu desenhar só vai ser limitado à área daquele círculo, daquela bola que eu desenhei, tá bom? E eu vou mostrar para vocês isso aqui na prática. Eu criei aqui uma camada em cima do meu rascunho detalhado, deixa eu tirar aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa camada de cima, eu gosto de selecionar a cor vermelha, e aí esse vermelho tá entre o rosa e o vermelho, eu gosto de selecionar o vermelho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, do lado, eu tenho uma ferramenta de latas de tinta. Quando eu ativar essa ferramenta de lata de tinta, de preenchimento, eu vou destravar algumas opções, tá? Eu vou destravar algumas opções. Então, eu vou clicar aqui nessa engrenagem, que ela vai me mostrar outras opções, como limite, força, expansão daquela área de preenchimento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que a camada de referência ou a layer de referência que eu quero utilizar para fazer o meu preenchimento, eu posso escolher tela, uma layer específica ou layer atual. Eu vou escolher layer atual. Por que eu vou escolher layer atual? Se você for ver as suas camadas, essa sua camada aqui, ela tá vazia. Ou seja, eu vou preencher aqui e nada vai limitar o meu preenchimento. Nada vai atrapalhar esse preenchimento. Por esse motivo, tudo vai ser preenchido. Olha aqui, ó, cliquei e ficou tudo preenchido, né? Mas deixa eu voltar aqui. Se eu tivesse aqui na minha ferramenta de balde, de lata de tinta, usado aqui minha configuração para tela, ele ia levar em consideração tudo que está visível na minha tela. Ou seja, se eu clicar, olha o que vai acontecer. Ele vai levar em consideração os traços que eu fiz, e se tiver uma área que está toda fechadinha, ele não vai preencher, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui e eu quero que vocês façam isso na configuração de layer atual. E aí eu vou selecionar e deixar tudo vermelho, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa camada aqui e vou ativar a opção de recorte, que aqui no Ibis Paint ele dá o nome de cortando. Quando eu ativo essa opção, tudo que é vermelho fica vinculado ao meu rascunho que está embaixo. Olha como é que fica. Olha, tudo que era vermelho agora ficou somente limitado às linhas que eu fiz na camada embaixo. Tá bom? Então isso aqui é uma boa maneira para você distinguir o teu rascunho detalhado da tua line art. Vamos lá. Vou fazer o que agora? Mesmo vermelho, eu vou diminuir a opacidade dessa camada. Para diminuir a opacidade dessa camada, eu tenho que diminuir a opacidade da camada que está servindo como referência, que no caso, aqui é a camada 11, tá? Que é a camada do rascunho, como vocês podem ver aqui na miniatura. Essa camada aqui é apenas a camada do vermelho, ó. Se eu clicar e desclicar no olhinho para deixar visível ou invisível, vocês vão ver a alteração aqui na miniatura. Só que o que eu quero? Para fazer isso, para fazer o que eu preciso que fique tudo vermelho, mas com uma opacidade menor, eu vou selecionar a camada que está embaixo. Porque se eu selecionar a camada vermelha, ele só vai deixar transparente o vermelho até o ponto que ele fica preto novamente, tá vendo? Ó? Se eu deixar aqui em 50%, ele vai ficar um vermelhinho escuro porque ele está ficando transparente, mas eu deixo ele bem vermelho e aí eu seleciono a camada que está embaixo. E aí, ó, se eu diminuo a opacidade, eu diminuo da referência toda, beleza? Então eu gosto de usar esse tipo de limpeza, que é trocar a camada, a linha de cor para fazer isso. E agora, nos primeiros minutos dessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou te mostrar quais são as técnicas e qual é a minha linha de raciocínio para fazer a line art. Só que eu não vou ficar me estendendo aqui pela line art toda, porque talvez eu demore algumas horinhas aqui fazendo, uns 40 minutos, 50 minutos fazendo a line art desse personagem. Então, nos pontos importantes, eu vou vir aqui, poxa,
Tem um ponto aqui que eu acho importante, que eu quero adicionar algum comentário e eu vou fazer isso, tá bom? Então, vou explicar para vocês como é que eu começo a fazer minha line art e depois eu vou acelerar esse vídeo para vocês só acompanharem o processo, verem como a minha mão funciona, quais são os trejeitos que eu tenho, os macetes que eu mesmo faço na hora de fazer minha line art. Lembrando que você não está aqui desenhando num papel, você está desenhando num dispositivo móvel, numa tecnologia diferente que te permite rotacionar, te permite dar zoom. Então não fique muito preso, tá? Não fique muito preso se contorcendo todo. Você tem a possibilidade de rotacionar. E isso é uma das coisas boas do digital, tá? Essa flexibilidade de você conseguir acessar ângulos específicos que você não acessaria com o papel, beleza? Então vamos lá. Quais são os pincéis que eu utilizo para fazer a minha line art? Vamos lá, seleciona aqui pincel, tá? Vamos aqui no básico. Eu gosto de utilizar a caneta de tinta dura. Aqui na primeira opção você tem caneta de tinta macia e caneta de tinta dura, tá? E aí eu gosto de usar caneta de tinta dura, lembrando que conforme você vai gostando dos pincéis, você pode apertar nesse maisinho do lado, porque é nesse maisinho que você pode favoritar e deixar ele aqui no personalizado. No personalizado você tem aqui o histórico de pincéis que você já usou e os favoritos, que é aquele que dá o nome de personalizado. É a minha galeria de pincéis que eu escolhi como favorito. Tá? Então você pode testar vários pincéis e selecionar aqui os pincéis que você mais gosta ou que você mais usa, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto de usar a caneta de tinta dura e eu uso ela bem pequena, tá? Então, mas tem aqui uma ressalva, tem aqui uma coisa que eu quero que vocês entendam. Que a line art ela vai depender de um dispositivo para outro. Se você estiver fazendo isso no computador, não no Illustrator, mas no Photoshop, em vários softwares de pintura, com uma tablet, com uma mesa digitalizadora, deixa eu até mostrar aqui para vocês qual é a minha. A minha é essa mesa digitalizadora aqui da Wacom. Na verdade, ela nem está mais em produção, ela nem é produzida mais aqui no... Nem é produzida mais, tu não encontra para comprar, ela é um modelo muito antigo, porque eu comprei ele em 2011, então já saiu de linha, tem modelos mais novos. Hoje ela foi substituída, essa aqui é uma Intuos 4, e ela foi substituída, se eu não me engano, pela Intuos Pro. Tá? Então, só para nível de curiosidade, caso alguém queira uma referência de mesa digitalizadora. Essa aqui, tá desde 2011 comigo, nunca deu problema, então pra mim esse é um bom motivo para você confiar na marca. Outra coisa que eu quero falar sobre line art. Se você estiver usando... Outra coisa não, voltando. Se você estiver usando uma mesa digitalizadora, você vai sentir um nível de pressão maior na caneta. Ou seja, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu selecionar a cor preta aqui, que vai ser a cor da minha line art, e vou aumentar aqui. O que acontece? Quando você risca na tela de uma forma mais leve, mais suave, o traço fica fino, ó. Se você bota força, ele começa a ficar grosso. Isso aqui é uma coisa que ajuda bastante, tá? Mas também pode atrapalhar bastante no começo, porque você vai ter que se adaptar a esses níveis de pressão, ó. De tirar a caneta no momento certo para fazer isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Na maioria das vezes, eu quase não consigo acertar de primeira uma pressão legal em um ponto específico da minha linha. Não consigo. O que eu faço? Eu faço diversas correções para deixar na grossura que eu quero, na espessura que eu quero. Ah, ficou muito fino. E aí eu vou dando essa ajustada. Ficou muito grosso. Então, eu vou apagando aqui. Eu vou apagando para a linha ficar mais fina, tá? Então, não fique neurado, porque não fique preocupado, porque esse nível de pressão ele não é essencial, tá bom? Você pode fazer essas alterações e eu vou te ensinar como, eu vou te mostrar qual é a minha lógica para fazer isso, tá? Qual é a minha técnica para fazer isso, para fazer esse ajuste nas linhas para um lado ficar
mais grossinho que o outro, para ficar com um acabamento bem legal e bem limpo, tá? Então, por que eu falei isso? Porque no celular, geralmente nos dispositivos móveis, se você não tem uma S Pen, uma caneta com nível de pressão no celular, você vai ter uma linha basicamente reta, é uma linha que não tem pressão, é uma linha que ela não tem espessuras diferentes na sua continuidade. Então, quando você estiver fazendo, provavelmente se você estiver desenhando no celular, você vai encontrar a linha retona, tá? Uma linha mais reta que não tem esse nível de pressão. Deixa eu até ver se eu encontro aqui alguma que, deixa eu ver se é macia. Ó, legal, encontrei aqui, deixa eu apagar tudo isso para mostrar para vocês. A caneta de tinta macia, ela não tem um nível de expressão, o nível de pressão tão variável quanto a caneta dura. Então, ó, se eu passo o traço fino, ele afina pouco. Se eu aperto o traço na tela, ele não fica mais grosso como é a tinta de caneta dura. Esse pincel aqui do Ibis Paint. No celular, você vai encontrar mais situações dessa aqui, de linhas que não tem esse nível de pressão bem definido. Mas isso não tem problema nenhum, porque se você tiver com esse tipo de caneta, você consegue você mesmo botar pressão, botar espessura na sua linha, ó. E é isso que eu faço. Por isso eu quero mostrar para vocês que mesmo que a minha caneta tenha pressão, você consegue fazer essa limpeza, tá? Você consegue fazer essa estilização na tua linha somente ajustando com a borracha, tá? Ajustando com a borracha e com o pincel. Beleza? Então a gente vai usar bastante disso nessa aula, tá? Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que a maioria dos softwares de pintura tem um estabilizador de traço. Muitas das vezes as pessoas ficam vendo vídeo meu desenhando e ficam, caramba, você tem um traço muito firme, ou então um traço muito preciso. O que eu quero falar para vocês é que na maioria dos softwares de pintura existe um programa de estabilização de traço, tá? Que você pode utilizar ele. Como eu vou ensinar aqui no Ibis Paint, ele fica bem aqui, ó. Aqui em cima tem essa opção do dedinho, e aí tanto com a caneta quanto com o dedo você pode estabilizar. Se você botar o estabilizador em off, você fará traços menos firme. Em compensação, você consegue fazer traços mais rápidos. Então, quando é que eu uso um estabilizador baixo ou um estabilizador nulo? Eu uso quando eu quero fazer algum detalhe em áreas menores. Por exemplo, eu não consigo manter a precisão se eu fizer um traço muito longo. Eu vou ter algumas pequenas imperfeições aqui, ó. Algumas tremidinhas, tá? Que alguns gostam, outras pessoas preferem deixar o traço mais reto. Eu gosto de deixar o traço bem mais limpo, por isso que eu uso o estabilizador. Então, quando é que eu utilizo o estabilizador baixo? Eu utilizo o estabilizador baixo quando eu estou fazendo traços pequenos e que eu quero fazer vários traços, que eu quero dar detalhamento, dar agilidade na minha produção, aí eu diminuo essa estabilização. Quando é que eu aumento a estabilização ou deixo ela no máximo? Vou repetir aqui novamente, quando eu quero fazer traços longos, tá? Traços longos e, ó, como esse aqui. Então eu gosto muito de estilizar para fazer contorno, traços longos e linhas maiores. Como vocês podem ver aqui, ó. Essa linha aqui é bem maior do que essas outras aqui, então fica essa dica aí para vocês. Quando é que você vai usar o estabilizador no talo, né, no máximo? Quando você quiser fazer traços mais longos e você não estiver conseguindo deixar ele bem retinho. Conforme o tempo vai passando, você vai ver que se você for diminuindo gradativamente o estabilizador, o teu traço vai ficar mais firme, vai ficar mais conciso. Então é uma técnica legal que eu quero passar para vocês, que conforme vocês vão ganhando tempo, esse mês eu tô começando agora, eu quero deixar o estabilizador bom. Esse mês eu começo no 10. Mês que vem eu vou pro 9. E aí eu vou diminuindo gradativamente, até chegar num ponto aqui que você tá no 5
e você tá com um traço legal, você tá com um traço limpo, você tá com um traço mais firme. Então, pode ser uma boa essa configuração para você que está começando e não sente muita firmeza na tua mão, beleza? Vamos limpar essa camada aqui de cima, ó. Vou limpar clicando aqui nesse quadradinho, coisa que eu já ensinei para vocês. Aqui eu tenho meu rascunho detalhado. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a cor que eu quero fazer minha line art. Nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer com a line art preta. E aí, se você usou as medidas que eu usei aqui, eu vou usar as medidas de tela, mas isso aí varia muito de acordo com a tela. Eu acredito que você tem que testar os seus pincéis, ver a espessura dele. Ah, não, 5 ficou muito fino, eu quero algo mais grosso, vou botar um 2 aqui. Ah, gostei mais desse 2. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para orientar vocês em qual espessura de traço escolher. Eu sugiro que vocês comecem fazendo a line art de vocês com um traço mais fino. Nesse meu caso, eu vou usar um 0.5, porque quando eu boto pressão na linha, ela fica com uma espessura que quando eu tiro o zoom, eu ainda consigo ver, tá bom? É assim que eu começo a definir qual é a espessura que eu quero. Se eu botar um 0.3, fica muito fina. Se eu botar um 2.7, 2.3, fica muito grossa. 1.9 também fica grossa. Eu quero deixar o meu personagem com uma line art mais delicada, mas eu quero também falar para vocês que não tem problema nenhum em fazer a line art grossa. Qual é a diferença entre fazer uma linha grossa e uma linha fina? Geralmente o desenho com a linha grossa, ele vai exigir menos detalhe, porque se você, imagina o seguinte, se você está desenhando o teu personagem e toda a linha dele é muito grossa, os detalhes no meio do desenho vão começar a ficar ocupar muito espaço. Então, se você estiver fazendo um desenho com muita linha grossa, tudo vai chamar muita atenção. Eu gosto de mesclar, tá? Eu gosto de usar linhas grossas para contornar o personagem, para deixar o contorno do personagem mais grosso, ou então a cabeça, a divisão da cabeça para o corpo, e linhas mais finas para fazer o detalhamento interno do personagem, tá? Para fazer isso, para escolher qual eu vou usar, eu sempre começo a fazer uma line art fina. Não tão fina, mas ainda assim fina. Então, eu vou usar aqui um 0.5 e aí você vai ver mais ou menos qual é a espessura e vai encontrar a sua própria espessura. Se vai ser 1, 2, 0.5, 0.4, isso é você que vai me dizer, tá? Não tem como eu te passar uma coisa fixa aqui porque vai depender do tamanho da imagem. Então vamos lá. Aqui eu tô com um estabilizador grande, tá? Porque eu vou usar um pincel fino também, isso também vai ter que alongar o traço. E eu gosto sempre de fazer esse movimento aqui que vocês estão vendo na tela, ó. Esse aqui. Eu tenho mais dificuldade de fazer esse movimento. No papel, eu teria que dar o meu jeito, mas eu acho que o desenhista tem que estar confortável. Existem professores de desenho que vão te falar, não, você tem que manter o papel numa posição certinha, e aí você tem que se adequar para você ter domínio do seu traço. Desencana que eu não sou assim, tá? Desencana e eu vou tentar me deixar o mais confortável possível, e acredito que também vocês têm que ficar o mais confortável possível para vocês ficarem tranquilos para criar a arte de vocês. Criar arte não tem que ser uma coisa chata, tá? Então a line art é um processo muito mais duro, porque não é um processo de criação, você não está criando nada, você só está confirmando uma ideia do rascunho. Então, para muita gente é um trabalho mais tem que manter a calma, porque às vezes você quer desistir no meio do caminho. Mas é uma coisa que o desenho fica muito limpo, o desenho fica muito claro, muito específico, tá? Principalmente nesse estilo que eu estou mostrando para vocês. Então, eu sempre vou tentar procurar qual é a melhor forma. Vocês vão ver que algumas vezes eu vou fazer de cima para baixo, aí eu vou apagar, vou botar de baixo para cima, vou desfazer, até encontrar uma forma que eu me sinta à vontade para fazer tudo, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês. Geralmente quando vocês têm um elemento sobrepondo o outro, na hora de fazer a line art, você acaba fazendo isso aqui, ó. Faz até aqui, e aí quando vai fazer o resto, olha o que acontece.
acaba que se eu for traçar uma linha imaginária aqui, eu não vou ter continuação nessa minha linha, então tem que tomar cuidado com isso. Como você está fazendo digital, mais uma vez a filosofia aqui do digital, desencana, tá? Usa as camadas, usa as ferramentas do digital a teu favor. Então vamos apagar aqui que eu quero mostrar para vocês como é que geralmente eu faço. Quando eu tenho uma coisa sobrepondo a outra e eu não estou conseguindo dar continuidade na line art. Eu faço aqui, ó, a minha primeira line art, ficou muito feia. Faço isso aqui, depois ó, o que eu faço? Desculpa. Faço isso aqui, crio uma camada nova, faltou falar isso. Cria uma camada nova no maisinho. Nessa camada nova, aí sim você faz a outra mecha do cabelo ou qualquer outra coisa. E aí, como você sabe que essa camada que eu fiz agora tem que ficar por baixo, vou pegar minha borracha e vou apagando. Olha como é que fica. Ficou fluido porque eu sei que faz sentido agora que uma linha termina onde a outra começa. E aí o que eu faço depois? Pego essas minhas duas camadas e junto elas. Aqui, ó, nesse tracinho com desse tracinho para baixo com duas, dessa setinha para baixo com dois tracinhos. E aí ela vai ficar agora numa mesma camada, tá? Ó, numa mesma camada. Beleza? E assim eu vou montando a minha line art. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó, vou fazer aqui essa curva do meu tibio, do rosto do meu tibio. Vou tentar fazer ela fina, porque qualquer coisa eu consigo engrossar e ajeitar ela com o passar do tempo, ó. Vou dar preferência para a linha fina, porque eu quero depois conseguir arrumar ela com mais facilidade. É mais fácil você arrumar uma linha fina acrescentando volume do que você ficar apagando o volume de uma linha grossa. Eu só faço isso quando o traço ficou legal e eu sei que eu vou tentar mais umas 3 vezes para conseguir fazer o traço ficar de novo daquele jeito. Então eu gosto de fazer isso. E aí eu sempre dou preferência para engrossar os volumes para dentro, as curvas para dentro do desenho. O que é a curva para dentro do desenho? É essa curva aqui, ó. Isso aqui é uma curva para dentro do desenho, isso aqui é uma curva para fora. Quer dizer que eu só vou engrossar a curva para dentro? Não, mas sempre que tiver, eu gosto de dar essa preferência, dar uma engrossada. Ah, mas isso aqui é curva para fora e tá grosso. Beleza, mas saiu natural do traço. Se não ficou muito grosso a ponto de destoar muito do resto da minha linha, eu deixo de boa, fico por isso mesmo, tá? Outra coisa aqui que eu acho importante, na hora que você estiver pegando um traço para botar um novo elemento, ó, como esse aqui, e esse, é muito bom que você tenha atenção, o zelo e a paciência para não deixar isso aqui acontecer. Isso aqui mostra que você está sendo relapso, que você está sendo preguiçoso ou preguiçosa quando você está fazendo sua line art. Você não está com paciência, e paciência é uma das maiores virtudes e vantagens do desenhista. Quem tem paciência consegue desenhar, consegue evoluir mais rápido, porque o erro faz parte da nossa evolução. Então, se você não tem paciência para errar, ficar decepcionado ou decepcionado, tentar de novo, cara, eu acho que você vai ter alguma dificuldade. Então, é uma dica que eu dou pra vocês, que paciência, ela tá tem que estar no DNA do desenhista. Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui é o seguinte, que quando você tem um traço fino que encontra um traço grosso, eu gosto de tentar harmonizar, de nivelar essas espessuras. Como? Eu ou engrosso o começo do traço que tá fino, para que ele case com a espessura aqui que está nesse encontro, ó. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Ou eu faço essa junção, ou ele vai ficar dessa forma. Eu tenho um traço fino aqui que encontra um traço grosso, tá? Então, fazer essa correção mostra que você realmente se preocupou com os detalhes do teu desenho. Deixa eu voltar tudo aqui, porque eu vou mostrar para vocês na prática como eu faço isso, ó. Eu gosto que um traço fino, por mais que ele seja fino, na hora que ele encontre o traço grosso, ele tenha pelo menos uma base que faça sentido
ser mais grossa para encontrar outra parte de outro traço que é mais grosso, tá? Então, essa brincadeira de espessuras, elas também fazem parte do nosso trabalho aqui de limpeza da line art. Aqui, ó. Aqui eu posso também engrossar um pouquinho, onde um traço engrossa o outro, onde um traço encontra o outro, ó. Tem vários traços se encontrando aqui. Posso engrossar um pouquinho essa base. Ó, um traço fino encontrando um traço mais ou menos fino. Então, não é tão grosso, mas eu tenho que deixar ele mais ou menos da espessura, porque eu tenho uma coisa conversando aqui, ó. Geralmente no Ibis Paint, para quem está fazendo com a caneta, em vez de você pegar da linha e puxar para cá, o que acontece nesse movimento de pegar da linha e puxar para cá, olha aqui o que está acontecendo. Geralmente, o começo da linha fica mais fino que o final. Então, já que o começo da linha fica mais fino que o final, olha o que eu vou fazer. Eu vou, em vez de começar aqui de onde uma linha está se encontrando, eu vou começar do que seria o final dela, ó. E aí eu vou ter uma linha que se encontra melhor, tá? Eu vou ter aqui traços que se encontram melhor do que se fosse do sentido invertido, tá bom? Então, só para vocês ficarem atentos aí, existem várias técnicas de onde você pode botar pressão, onde você pode botar esse volume aqui no teu traço, mas o que eu quero ensinar para vocês é um jeito aqui que dá certo, um jeito bem simples que vocês podem já testar no desenho de vocês, que vai mostrar que tem alguma coisa de diferente. Então, começa do fim e vai até o encontro. Até no começo a gente tem uma série de dificuldades, mas fica de boa. Outra coisa, se no mesmo traço a ponta ficou muito mais fina do que a parte mais grossa daquele traço, que eu tô querendo falar isso aqui, ó. Esse aqui é um traço que eu fiz. Se essa minha ponta ela é mais fina do que, muito mais fina do que qualquer outra parte desse traço que esteja grossa, eu tenho que fazer uma correção. Eu vou botando um pouquinho só de volume, ele não precisa ficar com a mesma espessura que é a parte mais grossa, mas ele tem que ficar com um pouquinho mais de volume para que o traço, para que a espessura da tua linha fique fluida, beleza? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver outra parte que eu acho que é interessante fazer. Basicamente esse nosso começo de line art, ele vai ficar nisso, nessas correções de espessura de linha, ó. Por exemplo, eu tive que terminar uma linha aqui na metade da mecha do cabelo, depois eu tive que continuar. O traço, ele não tá batendo. Eu vejo também muita gente fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é sinal de preguiça pura. Você não tem preguiça, você tem preguiça de voltar aqui para corrigir o teu desenho. Então não façam isso. Tenham um pouquinho de paciência, ó. Vamos botar mais grossura aqui na linha, mais espessura, mais volume, ó, para tentar ficar minimamente um negócio mais balanceado, mais fluido. Se não ficou tanto, volta até conseguir. Ó, pronto, ficou melhor assim agora. Ah, eu quero fazer isso aqui de uma forma melhor, não quero ter que pegar de um ponto a outro. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada aqui, nova, que nem eu fiz aquele exemplo. Ó, vou fazer isso aqui. E aí o que eu faço agora? Só apago aqui nos excessos. E o que eu faço? Ah, não, deixa eu fazer aqui as mechas. Ó, que eu tava falando pra vocês de espessura de linha. Se você não tem uma caneta que tem pressão, você vai ter que fazer o seguinte: toda vez que você for fazer um detalhe do cabelo, da mecha, diminui a espessura. Porque eu gosto de deixar, ó, essas mechas de cabelo mais finas. Às vezes um pouquinho mais grossas, mas eu nunca gosto de deixar grossas a ponto de que fique da mesma grossura da borda, tá? Então, os detalhes que eu faço internamente, eu gosto de deixar mais finos do que seria essa borda do desenho. E aí, depois que eu tenho isso feito numa camada separada, eu vou juntando, sempre eu vou deixando na mesma camada, tá? Quando eu termino de fazer uma sobreposição, eu corro lá e boto na mesma camada
porque senão você vai ficar com várias camadas e aí você vai querer alterar uma coisa que está lá no final e, na verdade, a camada foi uma das primeiras que você fez. Então, tome muito cuidado com isso. Beleza, gente. Isso aqui são os principais pontos que eu queria que vocês entendessem. Agora eu vou acelerar o vídeo. Se tiver mais alguma coisa interessante, eu vou passar para vocês daqui a pouco. Beleza? Eu vou ativar de novo os comentários. Tá, aqui vai outra dica, tá? Seguinte, vocês viram aqui no vídeo que eu tô com um pouquinho de dificuldade para fazer esse traço aqui, que é uma curva que é bem chatinha. E eu fiz no rascunho porque eu fiz várias linhas. Agora aqui eu preciso acertar em uma linha só, tá? Se você não tiver a precisão, não tem problema, que eu vou te ensinar também uma manha aqui, um macete, para você fazer isso de uma maneira mais fácil. Você selecionando o pincel da tua line art, vai aqui nesse dedinho onde você configura o estabilizador. Agora você vai aqui em ferramenta de desenho. Nessa ferramenta de desenho você consegue desenhar essas formas aqui geométricas com pincel. Só que eu não quero uma forma geométrica específica, eu quero uma curva. Então eu vou selecionar essa opção aqui, dessa curva, desse S aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer um traçado como se eu estivesse botando pinos nas curvas desse meu desenho para que eu consiga formar essa linha. Então eu vou começar daqui, ó, um aqui, e eu vou adicionando até chegar no objetivo que eu queria. E aí eu posso confirmar ou deletar o último pino. E aí o interessante dessa ferramenta é que eu consigo ajustar, ó, é tipo uma ferramenta de vetorização, e eu consigo ajustar os pontos. Eu não tem problema você errar, porque esses pinos eles te dão a possibilidade de você entender onde você tem que ajustar perante o rascunho. Só que o que acontece? Para utilizar essa ferramenta, com a minha espessura do pincel 0.5, ela fica muito fina. Ó, se eu dar um OK, olha como fica. Então eu vou precisar aumentar a espessura. Pelo menos eu vou botar aqui 2 para ver como é que fica. Deixa eu voltar aqui e vou fazer um teste, ó. 2 ficou melhor, achei que ficou melhor. Vou apagar, porque agora eu vou fazer de verdade. Vamos lá. E agora eu vou ajustando esses pontos de curva para que eles fiquem exatamente onde eu quero que eles fiquem, onde está mostrando o rascunho. Percebam que as pontas desse traço ficam finas. Eu vou dar aqui um OK, mas você não tem problema nenhum, você pode voltar aqui para o 0.5, caso você esteja fazendo que nem eu, e fazer as correções, ó. Esqueci que tem que voltar aqui, ó. Clica aqui na mãozinha e bota off para ele falar que não precisa de nenhuma régua para você fazer o teu traço. Ele vai te deixar a mão livre. E ó, você só vai conectando aqui. Então, quando você tem aqui um traço muito difícil de fazer,
já sabe que pode usar essa outra ferramenta de pintura digital do Xpaint para te ajudar naquela etapa que você está com dificuldade. Aqui a gente tem que destravar dificuldades, não pode ficar botando dificuldade não. Só não vamos roubar a arte dos outros, gente, tá? Só não vai pegar uma arte de outra pessoa e falar que é sua. O resto a gente... E eu vou também lembrando de outras regrinhas que não podem, mas de regra, use a ferramenta a teu favor, tá? Beleza? Essa dica que eu queria passar, vamos voltar pro vídeo acelerado. Bom, gente, agora aqui a gente tem duas situações, tá? Uma delas é o olho, são os olhos, e a outra é o detalhamento do cabelo. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o detalhamento do cabelo, vamos a partir com a mesma lógica que eu estava usando, com o que vocês viram no vídeo. No vídeo nessa parte acelerada, eu vou criar uma nova camada, uma camada acima. E agora, com um traço mais leve, eu posso até diminuir aqui para ter mais domínio. Eu vou fazer o detalhamento do cabelo, tá? Então eu vou fazer alguns traços que eles vão me ajudar a mostrar para quem está vendo o desenho qual é o sentido do penteado daquela mecha que eu fiz aqui. Então eu pego um traço mais fino. E aí o que eu faço? Eu geralmente passo da borda porque eu tô numa camada diferente, tá bom? Então vamos lá, ó. Acabo passando um pouquinho
porque depois eu vou apagar e isso não vai ter problema nenhum. Ó, posso fazer traços que vão da uma ponta a outra e traços que não chegam até o final. Ok, nesse caso eu vou começar o traço da ponta. E aí eu vou alternando esse tipo de detalhamento, tá? Aqui, ó. Aqui também. Boto um traço mais próximo do outro. Aqui atrás também. Posso deixar um mais separado que o outro, não tem problema. A ideia é você ir construindo, ó, como fica. Agora eu vou apagar os excessos. Os excessos foram aquilo que ficou de fora. Ficou passando a line art que a gente tinha feito na camada de baixo. E aí, por isso que é interessante você ter essa noção bem definida no que tá à frente e no que tá atrás. Porque pode ter mecha de cabelo na frente da roupa, não tem problema nenhum. Aqui na orelha. Aqui, ó. E eu vou apagando. Tudo isso, demora mais, tipo, eu levo mais tempo, mas tudo isso é para que eu possa ter mais liberdade e realmente fazer um desenho bonito, fazer um desenho que eu consiga mostrar os detalhes que eu quero. Beleza. Qual é a outra parte que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer agora essa parte embaixo do topete do V, que eu já falei de um pouquinho já falei qual é o raciocínio que eu uso aqui na aula anterior de rascunho. Então, ó o que eu vou fazendo. E aí eu faço vários desses para eu conseguir entender que tem uma elevação aqui, ó. Fazendo a outra parte também. Muito importante vocês usarem esse sentido aqui na hora de fazer esse tipo de detalhe no cabelo. E aí eu vou apagar tudo que não me interessa mais dessa parte. Tudo que tem que ficar por baixo das outras mechas de cabelo eu vou começar a apagar. Aqui, ó. Faltou aqui na pontinha, ó. Faltou essa franja aqui também. Agora que eu já apaguei aqui, já deixei tudo mais aparadinho, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas camadas aqui porque eu quero continuar a fazer esse detalhamento de camada em camada. Ok, da mesma forma que eu usei para fazer o contorno, eu posso usar para fazer detalhamento. Posso passar posso acabar passando pelaquela mecha lá que está na frente. Ó. E aí eu posso passando alguns pro outro lado também, ó. Depois que eu já passei isso, eu posso apagar o que é excesso. Ó aqui, ó, a besteira que eu fiz, já serve pra vocês. Como é que eu vi que eu tava fazendo besteira? Quando eu fui apagar aqui, apagou tudo. Eu acabei não criando uma camada acima. Mas agora eu vou ter que ter mais paciência e mais precisão na hora de apagar. E aí eu corro o risco também de apagar a linha que eu já tinha feito. Aqui, ó. E eu acho que eu passei muito. Passei não. Pronto.
dei uma... Agora eu vou criar uma nova camada, né, para não acontecer mais isso. Às vezes a gente comete uns erros que não dá para corrigir, aí tem que refazer boa parte daquilo que tu já fez. Ó, fiz aqui algumas. Agora eu vou fazer aqui dessa parte do cabelo. Como eu vou fazer traços grandes, agora é o momento de usar o estabilizador. Vou apagar logo os excessos aqui, porque eu quero já usar essa parte para fazer outros traços. Essa parte aqui de trás. Agora eu vou fazer as linhas em outro sentido. Ó, vou apagando e fazendo por etapas. Ficou muito grossa essa linha, ó. E assim eu vou fazendo no resto do cabelo. Então acompanha aí o processo acelerado, que eu vou acelerar aqui, mas eu vou também deixar um vídeo extra para vocês verem todo esse processo em tempo real, só que sem áudio. Para quem realmente tiver com dificuldade e tiver mais concentrado também, tiver um pouquinho mais de tempo para ver mais aulas, que quiser entender melhor essa minha forma de manusear o tracejado, beleza? De fazer os traços. Beleza, gente. Agora chegou a parte do olho. Isso eu gosto de fazer numa camada separada, porque às vezes se eu precisar usar esse olho, esse formato desse olho para outra coisa ou para outra posição no personagem, eu já tenho ele numa camada separada, tá bom? E ele sem essas falhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou contornar o olho todo, tá? Eu não vou fazer aqui essas falhas, eu vou contornar o olho todo, depois eu vou duplicar a camada, eu vou guardar a camada original para num outro desenho, se eu precisar desse modelo de olho, já uso ele. Essa também é uma das virtudes do digital, que tu pode usar um desenho que fez e aproveitar em outro futuro. Então vamos lá. Então aqui basicamente é criar uma camada nova, voltar aqui para minha espessura normal, criar uma camada nova e começar a fazer o olho. A cobrir, né? Fazer ele tá feito já. Vamos cobrir ele. E ó, beleza? Aí aqui, deixa eu fazer da mesma forma. Vou cobrir todo o traço que eu fiz do olho no meu rascunho detalhado. Aqui também. E aí eu vou só ajustar aqui a espessura das linhas, como eu já venho explicado nessa aula toda. Aqui, ó. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse olho, clonar a layer. Vou pegar, botar aqui embaixo, esse aqui que eu não vou usar, vou deixar ele aqui abaixo do rascunho. Vai que eu preciso, só volto aqui no meu arquivo e posso recuperar ele. E agora,
Vou pegar esse olho que ficou e vou fazer os cortes aqui onde não é necessário nessa ilustração. E aí eu vou apagando os excessos. Legal. E aqui eu finalizei, agora eu posso juntar essas duas camadas e se eu apagar a camada de baixo, eu vou ter todo a line art, que é essa limpeza, né, do traço, para transformar em linhas mais fluidas o nosso desenho, linhas mais limpas, na verdade. Então, esse aqui foi o processo de line art, é um processo mais longo, porque ele exige mais atenção, ele exige mais capricho, paciência acima de tudo. E eu quero mostrar para vocês, que eu acabei não mostrando no começo da aula, caso você queira participar queira entrar no meu curso Como Desenhar Tibs, que é um treinamento de mais de 100 aulas, com vários módulos de penteado, olhos, posições, ângulos, rotação, como pintar com Made Bang Paint. Também vai ter aulas de Ibis Paint também no curso Como Desenhar Tibs. Deixa eu só te mostrar o que você vai aprender de novo, porque eu vou dar um bônus para todo mundo que se inscrever, todo mundo que fez o mini curso se inscrever vai ganhar um bônus de como trabalhar melhor a finalização, como trabalhar melhor a pintura. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma prévia. Então olha só, esse aqui é um desenho que eu fiz utilizando uma técnica específica, uma técnica para deixar o desenho mais parecido com o anime. Então eu tenho aqui várias camadas, tá? E é uma técnica bem simples e que eu vou fazer um módulo específico sobre essa técnica de pintura para deixar o desenho desse jeito. Então se você quiser aprender a fazer tibs assim, tipo com esses efeitos, eu vou deixar um módulo bônus, tá? Inclusive com esse desenho aqui do Vi, que eu vou mostrar para vocês. Esse desenho aqui do Vi, eu vou mostrar como eu faço a arte finalização, o balanceamento de cores, a correção das cores, a inserção de cenários, e eu acho que vocês vão curtir, tá? Quem tiver interessado e quiser aprender mais técnicas comigo, só colar lá com a gente no curso Como Desenhar Tibs. Mas quem não quiser também, não fique despreocupado, que eu vou te ensinar aqui tudo que é preciso para você aprender a desenhar e fazer seus primeiros desenhos em estilo Tibi, beleza? E como você vai fazer a pintura no digital, que na próxima aula é o que a gente vai começar. Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês como como começar a planejar a pintura desse desenho, tá bom? Vejo vocês na próxima aula para aprender técnicas e ferramentas novas e até já!